Muito bom dia para você que está acompanhando aqui nossa audiência. Estamos começando mais um episódio do Conexão BN, direto aqui da Fenabom. Sabadão, a feira já está agitada, já tem bastante gente por aqui. E aqui comigo vou dar bom dia Rubinho, mais um dia. Estamos começando. Bom dia, Virgínia. E vamos que vamos, né? É o segundo dia da feira. A feira já está lotada. Ontem já batemos aí a recorde de público, Sim. recorde de negociações e, graças a Deus, é a 8ª Feira da Bom Negócio, sucesso total. E hoje o dia promete, né? Opa, com certeza. O dia promete tanto que a gente vai começar o dia traçando justamente as perspectivas para o futuro, né? Exatamente. Rubinho, entender qual é o cenário atual financeiro e principalmente para as commodities agrícolas. E para conversar com a gente, tá aqui hoje, então, Mário Melo Neto, que é analista financeiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, trazendo informação de qualidade. O intuito é, de fato, poder ajudar com esse conhecimento. E vamos fazer o que a gente sabe de melhor, que é trazer informação de qualidade. E agora podemos trazer até boas notícias, né, Mário? Me parece que a gente está num cenário mais positivo, né, Rubinho? A gente conversou, Mário, só para a gente te introduzir do nosso bate-papo aqui. Desde ontem a gente está falando que no ano passado, na Fenabom, a gente tinha um cenário muito pessimista para tudo, né? A gente estava num período muito ruim de preços, o custo de produção estava muito... O custo de produção estava muito elevado, soja e milho estava com preço fora assim, do que era ideal. Mas pelo que a gente tem observado, inclusive isso está se refletindo já nos negócios aqui na feira, né, Rubinho? O cenário ele é mais positivo. Então eu vou começar te perguntando justamente isso. O que está acontecendo? Legal, fico feliz até com esses resultados positivos que a gente vem. É bom a gente poder voltar a sorrir um pouco, digamos assim. Mas acredito eu que o principal fator para tudo isso é a questão da demanda. A gente enxerga alguns analistas, alguns têm opiniões divididas, mas a gente enxerga a grande maioria trazendo uma questão de uma safra que pode ser melhor, só que a demanda cada vez mais aumentando. Com essa demanda cada vez mais aumentando, vem aquela antiga lei do homem, oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda maior do que uma oferta, a gente acredita muito na alta dos preços. Um outro ponto que eu traria era a questão também do transporte norte-americano. Tem tido alguns problemas com o transporte, principalmente ali na região do Canadá, e isso volta os olhos para o Brasil. Cada vez mais, a China veio cada vez mais sendo a principal compradora que a gente tem, aumentando cada vez mais a sua oferta. E um outro ponto que eu olharia também é para questões do clima. Quando a gente olha questões de semeadura, a gente tem tido um clima cada vez mais próximo de alta temperatura, tendo que atrasar essa semeadura. Hoje a gente fala de fato aí do solo podendo chegar a 50 graus, o que de fato cozinharia as sementes, digamos assim. Sim. Então os produtores, principalmente da região sudeste, da região centro-oeste, têm tido que ter olhos mais estratégicos para essa plantação, atrasando até mesmo questões de plantio, jogando ali para novembro, que é quando se tem uma expectativa de uma melhoria de clima, para poder voltar a gerar oferta. Então, quando eu tenho uma demanda que vem cada vez mais sendo aquecida e uma oferta que, mesmo que maior do que outras, só que ainda não tão precificada do que a gente pode de fato ter de oferta, isso tem trago melhorias para o nosso cenário, principalmente de preços. Um ponto polêmico, mas que tem sido gerado discussões, conversas também, vem muito da questão do planejamento do produtor. Isso não só para as cotações no geral, Sim, mas na questão da antecipação de compras, uma melhoria em busca de informação, de como ele tem trazido essas informações para dentro da fazenda, para poder melhorar a sua questão de comercialização. Tudo isso faz com que a gente tenha conseguido aumentar um pouco essa margem e, no final das contas, refletindo em melhorias de compra. Ô Mário, e o cenário hoje... vamos falar inicialmente da agricultura, depois a gente passa para o cenário da pecuária. Como você vê hoje o nosso presente? Que nós temos aí o milho, a soja, nós temos uma estimativa de uma super safra agora para 2025. A gente tem que pensar muito, ontem nós já conversávamos isso aqui, na questão do poderio de fogo que nós teríamos nessa super safra e, ao mesmo tempo, a preocupação de não ter onde armazenar essa safra e até a questão da logística. E nós ainda somos muito pobres na questão de ferrovias, nós vamos para o Mato Grosso,
alguns estados aí mais ao norte, com problemas até de rodovias, né? Ou seja, às vezes você pega uma safra misturada com chuvas e vem os atoleiros, vem a dificuldade de sair com essa produção. Isso tem gerado também uma grande preocupação no meio dos agricultores. Como é que você vê esse cenário hoje? Essa questão da super safra é uma questão que ela vem cada vez mais sendo firmada, vamos dizer assim. Isso é uma opinião da grande maioria dos analistas de mercado, das grandes fontes que a gente tem. Então ela vem sendo cada vez mais firmada. E a questão justamente do nosso problema de logística e de armazenamento foi um problema principalmente do ano passado. Isso. Se a gente for olhar, acompanhar principalmente as redes sociais, nós vimos vários vídeos de produtores jogando saca fora do armazém, justamente porque não tinha onde armazenar. Ou produtores vendendo grãos em boca de colheita para poder sair porque não tinha onde colocar mais. O que eu acredito, trazendo uma opinião minha, Mário, nós vamos sim, de fato, ter uma super safra, acredito eu, mesmo com esse atraso, mesmo com toda essa questão climática. E o produtor vai precisar buscar estratégias de comercialização para não sofrer com problemas de logística. Problema de logística no Brasil, problema de armazenamento, não é algo que vai ser resolvido do dia para a noite. A gente até viu, prazo, né? Exatamente. A gente até viu alguns anúncios de projetos que vêm para poder resolver esse problema, mas não vai ser resolvido do dia para a noite. Eu, como produtor, o que eu faria? Procuraria cada vez mais estratégias de comercialização, porque vão existir picos. Nesses picos é onde o produtor tende a aproveitar a melhoria de preços para que, de fato, sim, consiga ter uma boa comercialização, consiga ter bons preços. Ele tem conseguido melhorar na questão de compra. Quando eu falo de compra, são a compra dos seus insumos, Isso. O que de fato aumenta uma margem. A China não deixa de ser uma grande compradora, mas sim, se chegar de fato, firmou uma super safra e a gente não tem escoamento, vai ter mercadoria perdendo qualidade, vai ter mercadoria perdendo preço, e é justamente nesses picos de incerteza que o produtor precisa estar preparado. E é complexo, né, Rubinho? Porque Muito. assim, a gente sabe, nós falamos isso também já aqui esse ano, que a demanda por alimentos ela é crescente, isso é um fato, né? Todo mundo, a gente vê isso acontecendo, e aí o produtor ele acaba tendo que adotar estratégias para encontrar soluções de uma alçada que teoricamente não seria mais dele, né? Exatamente, porque da porteira para fora, né? Porque da porteira para dentro, as pesquisas, elas têm entregado variedades que produzem cada vez mais, a gente vem buscando aí... Sementes cada vez mais precoces, né? Sementes precoces, variedades que sejam mais resistentes a essas mudanças climáticas. Mas da porteira para fora a gente tem um problema gigantesco e a gente tem um impasse muito grande também quando a gente fala em logística internacional, né? E aí, porque ainda a casa não se organizou. Parece que a pandemia foi faz tanto tempo e parece que não. Parece Exatamente. Que foi ontem, os problemas que a gente continua observando. E aí, nesse sentido, Mário, como é que ele vai fazer assim... sentar para fazer essa gestão e entender de fato qual que é essa melhor estratégia, porque eu acredito que cada caso seja um caso, né? Cada fazenda tem que ser avaliada de forma muito particular, né? Esse tema é até um tema que eu gosto, que uma curiosidade engraçada é que o vídeo que eu tenho, que teve mais visualização no meu Instagram, foi sobre esse tema, foi um corte desse tema, que eu estava no podcast com o Rubinho, inclusive. Muito bom. É um tema que eu gosto de falar que até repetindo a fala da época, o produtor ele é um gênio da porteira para dentro. O produtor, em termos de produção, não tem ninguém igual. A gente sempre vive com a incerteza que nunca sabe se vai pedir chuva, se vai pedir sol. É um pedindo chuva, o outro pedindo sol. Exatamente, mas o fato é que na grande maioria o produtor ele é um gênio da porteira para dentro. Na época eu até disse que se o Brasil soubesse o poder que as commodities têm, que o agro tem, nós seríamos um país que não dependeria de nenhum outro. Porque onde nós não somos os maiores produtores, nós somos os maiores exportadores. Isso. O grande problema, de fato, está da porteira para fora. É principalmente na questão de gestão da porteira para fora. Gestão de políticas públicas. Exatamente. Essa questão em si é um ponto que a gente precisa entender de como melhorar esse relacionamento, de como poder trazer mais demanda. O que eu posso fazer para poder ter um escoamento maior do que não está na minha mão como produtor? Existe hoje 70% está na minha mão, questão de produção. E os outros 30%, o que a gente pode fazer para resolver?
Isso é uma dúvida que fica na grande maioria do mercado, na grande maioria dos produtores até de se responder, porque infelizmente nós somos peixe pequeno, digamos assim, em quem de fato poderia resolver. O que o produtor pode se aproveitar para ser uma resolução de curto prazo? Não é algo que vai ser definido para o longo, porque o que define o longo prazo, infelizmente, não está na mão dele. Tá. Mas é o quê? Usar as ferramentas que foram feitas para a grande indústria a favor dele. Hoje, se a gente para pensar, principalmente na gestão de riscos no mercado futuro, ela, para mim, uma opinião própria é isso. A gestão de riscos foi feita para proteger as grandes indústrias, para proteger os grandes compradores, os grandes consumidores, e não o produtor. A questão é trazer esse conhecimento para o produtor, para que o produtor possa cada vez mais usar essas mesmas ferramentas que hoje os prejudicam com ele mesmo. Quando a gente vem falando em termos de exportação, por exemplo, eu vou usar o exemplo dessa semana com o milho. Nós tivemos uma semana relativamente positiva, foi uma semana de poucos negócios, com a soja parecido com a situação, porém é o seguinte, mesmo que no mercado físico eu tive poucas negociações, as exportações salvaram. Nos portos eu tive grandes negociações. Então o que de fato seria para o produtor? Buscar informação de qualidade para poder tentar trazer um equilíbrio entre esses indicadores. Eu nunca vou ter um cenário perfeito. Eu nunca vou ter um cenário perfeito de mercado físico aquecido, exportação saindo o tempo todo, até porque, infelizmente, a gente não tem estrutura para isso. Eu, como produtor, eu iria cada vez mais me profissionalizar ou buscar gestões profissionais para transformar minha fazenda numa empresa. A partir do momento que eu transformo tudo isso em número, a partir do momento que eu transformo tudo isso em questão de uma gestão financeira, uma gestão empresarial em si, muito difícil que os preços vão impactar tanto assim. E aí, talvez agora minha fala pode até soar estranha, porque como o preço não impacta? Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo, para eu poder trazer, eu gosto de usar muito o caso do boi. Quando a gente vê um arroba subindo, a gente sempre quer que suba cada vez mais, mais e mais. Se ela está 300, não tá bom, eu quero que vá para 400. É basicamente isso. Só que o que um arroba de R$400 significa para mim? Pessoal, não estou falando que a arroba está 400, tá? Eu estou usando um exemplo para vocês entenderem. Sim. O que essa arroba de R$400 significa para mim? Se eu não sei o meu custo de produção. Hoje a gente vê uma demanda muito grande dos produtores chegarem para a gente e falam, eu quero travar preço. Só que essa trava de preço hoje significa o que de margem para você? Então eu acho assim, que esse problema, todo de logística, todo de estrutura, que está nos 30%, que foge da mão do produtor, a gente tem que buscar formas de resolver dentro dos 70%. Que é o quê? Essa mesma tecnologia que eu trago para cada vez mais produzir mais, eu também trazer para a parte de gestão. Eu começar a enxergar cada vez mais com números. Porque nem sempre, às vezes, você está com valor elevado, significa que você está tendo uma margem boa. Que está ganhando, né? Exatamente. Então, assim, isso tem sido até um assunto bastante polêmico. Porque a gente, nos diversos grupos de WhatsApp que tem, nas diversas fontes de informações que tem, a gente vê muitas vezes assim, nem adianta, estou pagando para trabalhar, por exemplo. Muita gente fala isso. Só que muitas das vezes o preço está bom. Enquanto isso, eu tenho um vizinho meu que está fazendo um processo um pouco diferente, um pouco mais profissional em termos de gestão, e aí com o mesmo preço, com o mesmo comprador, um consegue ter lucro, o outro não consegue. Ou até pior, muitas das vezes o cara ali no Goiás está com preço um pouco melhor do que o Triângulo Mineiro, vamos dizer assim, e aí o cara do Goiás está tendo prejuízo, o cara aqui do Triângulo Mineiro está tendo lucro, digamos assim. Então, assim, acho que eu dei uma rodeada aqui, mas para poder tentar trazer minha linha de raciocínio, o que eu acredito? Esse problema de logística que a gente vive, independente de uma super safra ou de uma safra como a do ano passado, ele não é um problema que está na mão do produtor resolver. Independente do que aconteça, todo dia o produtor vai continuar acordando mais cedo, indo dormir mais tarde e produzindo melhor. O que eu acho é que um pouco desse problema que ele pode trazer para poder buscar resolver isso é a questão da gestão empresarial, da gestão financeira, da gestão profissional da sua fazenda. A gente puxar cada vez mais para as fazendas deixarem de ser negócios familiares e se tornarem empresas. Até porque ela tem um poder maior de negociação, um poder maior de troca.
e uma gestão mais definida, Sim. né? De números exatos, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ô, Mário, o que você vê hoje, esse cenário, acho que quando a gente fala de logística, de super safra, a gente conversando aqui, né, Virgínia, durante esses dias, a gente vê o seguinte, o produtor, ele busca cada vez mais a solução tecnológica para o campo. Ele tem o plantio de estação, imediatamente, muitas das vezes a colheitadeira está na frente, a plantadeira já está atrás. Então, ou seja, a safrinha hoje, ela é fato, 95% dos produtores fazem ela. E, como você falou anteriormente, o clima ele é fator determinante para o sucesso dessa safrinha ou não. Um dia pode fazer diferença, 2 dias faz, então 3 nem se diz. Mas o que nós temos hoje? Nós estamos aqui na feira, por exemplo, aqui na Bom Negócio. Nós temos maquinário aqui de última geração, né? Nós temos aí um trator, né, Virgínia? Sim. Que ele já é operado, que já está com o Starlink, acoplado no Starlink. Então, ou seja, você monitora tudo que você está fazendo através dessa máquina. É uma máquina que ela faz aí, ela pode trabalhar numa plantadeira, fazer 200, 300 hectares dia. Então, ou seja, da mesma forma aí você tem que ter um pulverizador, você tem que ter uma colheitadeira. Então, o produtor rural, ele investe nessa tecnologia de produção, cada vez mais. Agora, é preciso que ele invista também nas tecnologias, as ferramentas de gestão. Para que ele tenha controle sobre tudo isso, né? Agora, o que a gente está vendo isso? Nós estamos prevendo uma super safra, e nós estamos vendo produtores aqui da nossa região mesmo, do Triângulo, do Alto Paranaíba, buscando como que as nossas terras já estão praticamente todas elas ocupadas na questão da agricultura, indo, por exemplo, eu tenho amigos que foram lá para o Piauí, com grandes extensões de terra, e estão plantando soja, plantando milho. Então, o que a gente vê? Cada vez mais esse produtor está buscando alternativas, e cada vez mais nós vamos ter mais produção. A demanda é muito alta. Então, você não acha que está na hora também, voltando à questão das políticas públicas, de abrir novos mercados, o mercado exterior? Falando principalmente como você falou, políticas públicas. As pessoas que precisam, digamos assim, resolver, as pessoas que têm o poder de resolver, melhorando a minha fala, são principalmente as pessoas que precisam entender que o Brasil vive de agro hoje. Tem uma imagem que roda na internet. Ontem, né? Tem uma imagem que roda na internet que é um trator puxando o Brasil. Essa é a maior verdade que a gente tem. Sim. A gente tem um agronegócio representando mais de 90% da economia brasileira. Hoje, tudo se gira em torno de agro. E eu vou dar um exemplo para você ter noção. Hoje, não me leve a mal o que eu vou falar agora, mas tem aquelas pessoas que vivem na Faria Lima, por exemplo, pessoas de mercado financeiro ou não, que nunca calçaram uma botina, que tem como investir em boi, que tem como investir em gado, procurando demanda por isso. Sim. Então, se eu penso assim, se o meu mercado interno, se o meu investidor está cada vez mais investindo em agro, buscando agro, se o agro cria cada vez mais relevância, um exemplo de qual a relevância que o agro tem antigamente se estudava para sair da fazenda, hoje se estuda para poder voltar. Por que essas pessoas que deveriam resolver nossos problemas de políticas públicas, não só nacional como internacional, quando eu falo nacional eu falo entre estados, isso, e como internacional entre países, por exemplo, por que essas pessoas não voltam com outros olhares para a gente? Independente de qualquer coisa, hoje a gente vê um cenário muito forte, por grande parte, vou usar o termo mesmo de quem deveria resolver, que são os políticos, de o quê? O produtor é um cara que acorda às 5 da manhã, vai dormir meia-noite. Cada vez mais, em vez de ser ovacionado, de ser um cara admirado por manter o país, por manter a economia brasileira, por tratar do mundo, vamos dizer assim, alimentar o mundo. Exatamente. É o cara que é o quê? Apedrejado. Nós temos pessoas hoje que não entendem a realidade. Mas e aí? Será que é o quê? É o caso de um internacionalista? O que a gente precisa de fato para ter essas melhorias? Existe demanda internacional para isso, mas não existe investimento, infelizmente. Hoje não existe investimento dentro do agronegócio. A gente vê cada vez mais, soltou linha de crédito recorde, só que a gente vê aumento nas taxas de juros, a gente vê dificuldade para conseguir acessar essa linha de crédito. É interessante que nós falávamos disso aqui ontem, né, Virgínia? Cada vez mais a taxação dos produtos do agro. Exato. Então vai achatando, né? E aí eu vou te trazer uma reflexão.
Por que buscam taxar cada vez mais o agro? Porque o que quer queira, quer não queira, é o que dá dinheiro, é o que move o país, é o que puxa o Brasil. Eu vou repetir de novo a minha fala. Se os políticos brasileiros entendessem o poder que o agro brasileiro tem, nosso país não ia depender de nenhum outro. Pelo contrário, ia estar todo mundo batendo nas nossas portas atrás dos produtos brasileiros. Sim. E claro, se quando eu tenho uma vizinhança bonita, quando eu tenho a minha frente, a minha fachada bonita, de cada vez mais China, Europa, Índia, buscando meus produtos, né? O interno se reflete. Sim. Todo mundo ganha. Mas aí é um problema que eu confesso que eu não sei responder. Por que os políticos não olham para o Brasil, para o agronegócio com bons olhos? É porque o político nunca pisou numa bosta de vaca, ele nunca pegou um carrapato, ele nunca pegou um bicho de pé, ele nunca queimou do sol. Como é que ele vai viver a realidade nossa? Ele não sabe o que é isso, não. E a gente até falou muito disso ontem, né, Rubinho? Que a gente tem eu não sei como que nós vamos encontrar a solução para isso, mas é preciso porque no grito eu acho que não resolve, né? Não. Você forçar as pessoas a entenderem, porque elas já não estão dispostas a ouvir o que nós temos para falar. A verdade é essa. Mas eles chegam gritando com a gente. Exato. Ponto. É um programa. A gente tem que mudar, talvez, a nossa forma cultural de lidar com isso, porque para mim é um problema cultural. Né? Eu fui aprender sobre agronegócio depois, porque eu não sou de família produtora, eu não sou de uma região que produz grãos, que tem forte participação em gado, por exemplo. A gente tem um hortifruti muito forte lá na área, mas é diferente. Então, eu fui aprender sobre agronegócio depois de velha. Eu já tinha 20 e poucos anos que eu fui trabalhar com agro. Você é da geração que acha que o leite era... Não acho, que também não é assim. Pegou na caixinha do supermercado. Não, ó... Separa, rapaz. Na árvore. Não, também não é para tanto. Também não é para tanto. Mas aprender, de fato, a importância e o peso que tem, eu fui aprender quando eu estava trabalhando com isso. Né? Há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. E aí, eu sempre me pergunto isso. Como é que a gente faz para essa comunicação ser efetiva? Porque nós, principalmente, trabalhamos com comunicação, e hoje todo mundo pode ser um comunicador com as redes sociais, a gente tem uma ferramenta de trabalho e uma arma na nossa mão, né? Com certeza. O dia inteiro. Como é que a gente faz para essa comunicação ela ser mais efetiva, mais assertiva? Porque a gente precisa falar para essa geração que está chegando agora, né? Isso. Porque me parece que as pessoas da minha idade, que já têm outra visão, elas não querem debater. Né? É uma visão formada e isso é muito difícil, porque se a gente não consegue mudar a base, como é que a gente vai mudar lá em cima? Exato. E outra coisa que eu agradeço muito nesse ponto que a Virginia tocou, o Mário, é a questão, se engloba isso tudo, e a questão da sucessão. Sim. Será que o meu filho vai querer fazer aquilo que eu faço? Será que ele está disposto a fazer aquilo que eu faço? Porque a gente vê cada vez mais, nós estamos numa região aqui no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, que são menino dos olhos do Brasil, né? Nós vamos ali no noroeste de Minas, ali no Vale do Ribeira, né? Sim. Uma região que eu fui lá e fiquei impressionado. Parece que você está em outro mundo. Parece que você não está no Brasil. É impressionante. Então nós estamos vendo esses investimentos maciços, a produção é impressionante. É impressionante. A Paracatu hoje é a maior área irrigada do Brasil. Então. E compete-se com o Naí, que está do ladinho ali. A diferença é muito pequena entre um e outro. Então, assim, aí você vê o Noroeste produzindo demais. Você vê aqui a nossa região aqui produzindo demais. Você vê o Norte do Brasil, como eu falei, começa a ir investidores aqui da região para lá. O Norte de Minas hoje produzindo demais. Então, assim, me preocupa na seguinte questão. Nós já falamos, a questão que pode vir aí uma super safra, nós não temos logística, nós não temos armazenamento, nós não temos uma política pública definida para o agronegócio e nós não temos investimento externo, nós não temos busca de mercado externo. Então, isso me preocupa muito. E acredito que muito produtor também fica com essa preocupação. Porque, como você falou, eu vou lá e travo um milho, uma soja, um boi. Mas será que é a melhor solução? Se eu estou trabalhando diuturnamente para eu produzir cada vez mais, nós estamos com o boi, hoje a gente chama aqui, né, o boi China, nós estamos abatendo um boi hoje com 24 meses, 28 meses, com 18, com 20 arrobas. Então o produtor está fazendo a parte dele. Sim. Sabe? Ele está buscando bezerro precoce,
Por que nós estamos vendo aí nos leilões de genética preços lá em cima? Mas é exatamente o produtor está buscando isso para a sua propriedade. Ele quer desmamar um bezerro com 230 quilos, 240 quilos. Ele quer chegar, ele já embala esse bezerro para ele abater ele com 20 meses, 22 meses, 24 meses. É uma realidade, é um fato. Mas me preocupa muito a falta dessa política pública para poder fazer com que esse produtor ele tenha uma margem que ele possa seguir no mercado, uma margem definida, real. Que trabalhar ele tem, com segurança, trabalhar né? com segurança. Mas, e aí eu volto a pergunta para você, Mário. Cadê as nossas políticas públicas? Como é que isso pode ser resolvido? A curto, a médio, a longo? Porque você não está vendo Ou não vamos nem ver, né? ou não vamos nem ver, porque a gente não está vendo isso. Infelizmente, vamos falar a verdade, né? Nós não estamos vendo os nossos políticos fazerem isso. O que eu acredito que acontece principalmente esse grande fator? A gente vive uma bolha na nossa região aqui. É o agronegócio e tudo mais. Assim como, por exemplo, o cara da Faria Lima vive a bolha dele. Sim. Isso. Só que, infelizmente, acontece no Brasil, até não sei se é a resposta que vocês esperam, mas na minha humildade e ignorância, a gente tem uma base investida hoje em termos de ignorância. Antigamente, o produtor rural, ele era um cara considerado ignorante, um cara chucro, um cara que, enfim, vamos usar o antigo termo, era o da roça. Da roça. Hoje, isso é invertido. O chucro, a pessoa ignorante, não somos nós mais. Nós somos pessoas que buscam tecnologia, nós somos pessoas que buscam informação, aprendizado, estudo, vai para fora fazer intercâmbio, vai buscar conhecimento. Só que, infelizmente, por que eu falei que a gente vive uma bolha? Para aquelas pessoas lá, a gente ainda continua sendo da raça. A gente fica pregando para convertido. Exato. É exatamente isso. A gente fala entre a gente. Então, assim, até puxando o que ela trouxe pra gente, enquanto a gente não conseguir mudar essa base, nunca que a gente vai chegar no alto escalão. Por quê? Por mais que eu tenha um agro movimentando 90% da economia brasileira, nós vamos ter ainda aquela grande massa que coloca os políticos lá dentro, vamos dizer assim, privilegiados, né? Que apedreja o agro. E essa é uma realidade, isso que você está trazendo, né? Que o campo sai e vai para fora para buscar conhecimento. Porque um cara hoje, uma produtora hoje, que não tem base científica, que não tem conhecimento, que não entende mercado financeiro, ele não produz. Ele não fica nesse mercado. É a mesma coisa quando a gente ouve o discurso de que a culpa de tudo que está acontecendo dessas mudanças climáticas é culpa toda do produtor. É culpa do agro. O cara que é culpa do agro. O cara, ele é o maior interessado em manter aquele solo produtivo, nutritivo e que funcione. Então, assim, a gente, é claro, né, que tem um ou outro que possa tomar alguma atitude que seja errada, que não tem, é claro que tem. E se há um problema, nós precisamos resolver. Mas quando a gente vê esse discurso, a gente fica muito bravo, né, porque... Mas exatamente, existe alguém mais preocupado com o meio ambiente e com sustentabilidade do que o produtor? Não tem. Nunca existe. Ele vive daquilo. Não tem. Ele vive daquilo. Exato. Né? Eu vou usar justamente vou trazer um termo nosso que a gente brinca, né? Tem muita gente que fala que a gente que trabalha em escritório é produtor de ar-condicionado. Vamos brincar assim. É verdade. Já ouvi. E tudo mais. Essas pessoas que apedrejam o produtor rural, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala de meio ambiente, digamos assim, são militantes de ar-condicionado. É Sim. O cara que nunca saiu do apartamento dele, é o cara que cresceu lá na TV, no Minecraft da vida, tá hoje vivendo beach tênis, vamos brincar assim. E aí quer apedrejar de quem tá na realidade. É muito fácil se falar quando eu não tô no dia a dia, quando eu não tô acompanhando. E aí vem outro ponto, a gente que é do meio, a gente conhece. Quanto mais sustentabilidade, quanto melhoria eu tenho nessa questão de meio ambiente, mais produtividade eu vou ter. Exatamente. O produtor ele busca tanto isso porque ele é o maior beneficiado disso. Só que não, o cara que está lá no ar-condicionado vai fazer o quê? Vai apedrejar, é que você acaba com o país, não produz, não sustenta nada, não alimenta o mundo, toda aquela ladaia que a gente está acostumado a ver. É o principal emissor de gás carbono na atmosfera, que não sei o quê. Não tem o mínimo de conhecimento. É complicado isso, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais, é muito triste para nós que estamos aqui todos os dias, vivemos a realidade do agro, vivemos em regiões em que o agro é preponderante e não adianta, como você falou e falou muito bem, Mário, não adianta falar, caçar outros argumentos. O agro é que move esse Brasil, é o principal fator de crescimento do nosso PIB há quanto tempo?
é o que mais gera emprego, é o que mais gera renda. Então não adianta, mas é preciso ter um olhar mais humano para o agronegócio. Né? Eu Parar acho de que apedrejar o produtor e ver ele com os bons olhos. é a política de ensinar as novas gerações, eu acho. Né? Agora você vê, de cada 4 pratos de comidas do mundo, nós estamos falando de 2 são do Brasil, saem aqui do Brasil. Então olha a responsabilidade que nós temos. É responsabilidade mundial, né? Nem nacional. A gente tá falando Fora os mundial. produtos isolados, que a participação do Brasil é gigantesca também, né? Exatamente. Nós estamos numa feira aqui, Mário. É uma feira enorme, você está vendo os principais parceiros do agronegócio, principais empresas de saúde animal, de nutrição animal estão aqui nessa feira. Maquinários, enfim, tudo que você imaginar tem aqui nessa feira hoje. Então, só uma feira de 2 dias, você imagina o movimento que está tendo aqui, né? Estamos aqui em Patrocínio, aqui no Alto Paranaíba. Então, você imagina o que são essas empresas, o que elas geram de empregos aqui. Todas essas empresas, né? A gente falava, imagina, com 2.000 funcionários, com 1.000 e tantos funcionários, com 1.500, com 200, com 300, com 400. Então, só essas empresas que estão aqui, quantos empregos elas geram diretamente? Indiretamente, ainda vem essa pergunta. Exatamente, então essa é a questão. Agora, será que esses expositores que estão aqui, esses parceiros, eles querem agredir o meio ambiente, eles querem agredir a atmosfera, eles querem, como eles falam, acabar com a nossa natureza, acabar com isso, acabar com isso? Não, eles querem pelo contrário, estão desenvolvendo cada vez mais tecnologias para preservar isso e produção cada vez mais com mais sustentabilidade. Eu não sou cientista político, então até para falar de gestão pública é um assunto delicado, porque tem muitas coisas que a gente gostaria de falar e o horário não permite. Ó, você volta depois das 18, porque o Rubinho tá prometendo uns negócios bons, aí a gente fala. Mas, assim, falando como pessoa, não vou nem dizer como um profissional da área, não vou nem dizer como um empresário, como um assessor. Eu vou falar mesmo como pessoa, como o Mário, que cresceu ali acompanhando o avô na compra e venda de gado, veio do norte de Minas, pegou uma região que você não se via agricultura e hoje já vê cada vez mais, que cresceu dentro da fazenda com os filhos do vaqueiro e hoje vê a realidade que essas pessoas vivem. O nosso agronegócio brasileiro nunca vai deixar de gerar 90% da economia. Sempre vai ser a principal fonte de renda do Brasil, tanto diretamente quanto indiretamente. Porque aquelas pessoas que vivem... O funcionário hoje dessas empresas que estão aqui, ele tem uma doméstica dentro de casa, ele contrata um serviço de tecnologia, enfim. Então, tanto diretamente quanto indiretamente, para mim, nunca vai deixar do agro mandar. O que a gente precisa fazer? Assim como hoje a gente vê cada vez mais empresas da Faria Lima, eu gosto de usar muito o exemplo, querendo vir para cá, conhecer mais, buscar mais o agronegócio para poder usufruir do que o produtor pode gerar, principalmente em termos financeiros, eu acredito que a gente tem que convidar cada vez mais, claro, essas pessoas se disporem a poder vir conhecer cada vez mais a realidade para apedrejar menos. Isso. Porque se eu tenho os próprios brasileiros entendendo que a cada 2 pratos de comida, a cada 4 pratos de comidas do mundo, 2 vêm do Brasil, aí sim nós vamos conseguir atingir quem hoje tem a caneta na mão para poder fazer o que precisa ser feito. E aí nós vamos resolver nosso problema de logística, nós vamos resolver nosso problema de taxação, nós vamos resolver nosso problema de políticas públicas internacionais. Nós teremos mais solução que o quê? É como uma empresa. Se eu resolvo esses problemas, o agro passa a gerar cada vez mais dinheiro. E aí não é agro, a gente está falando de Brasil nesse exato momento. Isso. Quando a gente fala do que o agro pode gerar, a gente vai estar falando ali de Brasil. E aí, se de fato a gente conseguir mostrar para essas pessoas, trazer a realidade, essas pessoas entenderem que sustentabilidade ajuda o produtor cada vez mais e o produtor ajuda o Brasil, e ainda assim os donos da caneta não resolverem, aí a gente tomar vergonha na cara e tirar quem está lá em cima e colocar pessoas novas. Falou, tirou da minha boca. Esquecemos o horário. Não, mas é a Não, arma que nós temos. É a arma que nós temos. Ô, Mário, vamos. O assunto é tão bom de se falar, Amplo, né, Cris? né? É tão amplo que a gente. E o nosso tempo não é tanto, mas a gente vai ter que ir diversificando. E como é que você está vendo hoje? E você, Cristina, nesse ponto eu tenho certeza que vocês são extremamente conhecedores. A Cristina, que é especialista na área. Virgínia. Chamou de Cristina. 2 vezes, inclusive. Não é não.
O INA do final é igual. Ó, pra bom entendedor, meia palavra basta. Olha, gente, é Virgínia, hein? Não se esqueçam de mim. Ô, Virgínia, e como é que nós podemos ver o cenário do café hoje e futuro? Nossa. Difícil. Você acompanha café também? Não, café pra gente lá é soja, milho e boi. Mas o que a gente tem visto, Rubi, o café, você falou do prato de comida, né? Que a cada 4, 2 é nosso. A cada 4 xícaras, 3 vem do Brasil. Isso. E a gente tá assim, o preço tá muito bom, né? Eles ficam bravos, né? Quando a gente fala que o preço tá bom, porque é tendência do produtor querer sempre mais. Mas fato é que a gente está em patamares históricos, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a oferta. Né? Não só do Brasil, mas os outros polos consumidores, mundo afora, são importantes. O Vietnã é muito importante para a produção de robusta, no caso, que era basicamente quem abastecia a indústria, né? Lá, principalmente na Europa. Mas o Vietnã, se a gente está sentindo os impactos do clima, no Vietnã e para lá, as coisas não são diferentes. Né? Esse é um problema global. Então a gente teve um problema muito sério de seca severa no Vietnã. A gente tem uma incerteza muito grande em relação a como é que vai ser a safra por lá. Essa safra começaria teoricamente em novembro, então a gente está nesse compasso. E a gente vive uma realidade assim tão diferente que hoje os preços do café, de modo geral, e que a gente nunca imaginou, eles são ditados pelo robusta. Quando eu comecei a falar de café, eu nunca imaginei, porque o Arábica sempre mandou muito nesse jogo, né? É a maior produção que a gente tem mundial. É um café que sempre foi mais aceito em termos de qualidade e tudo mais. A gente está numa região aqui que pode chegar a quase 8 milhões de sacas num ano bom. Sim. Né? Mas o Robusta tem dado esse suporte muito grande por conta do Vietnã. Só que é aquilo, né? Se tem alguém sentindo os impactos negativos, tem alguém aproveitando muito a oportunidade desse mercado que abre. Especulação. E aí, Virgínia, no Brasil... eu posso usar o que você trouxe agora sobre o café, que não é minha especialidade, eu acompanhei de forma lateralizada ali, mas para usar um exemplo que eu trouxe no início da nossa conversa, Pode. Eu falei no início da conversa que quanto mais sobe, nunca tá bom o suficiente. Usei o exemplo do boi, correto? Eu me lembro muito bem do ano passado, quando o café estava em torno de R$ 1.200 a saca. Essa saca a gente trouxe, os analistas da empresa trouxeram algumas demandas e tudo mais, a gente passou a analisar. Eu não estive tão dentro do processo, só que aí a gente fez uma indicação de trava de preço contra a queda. Alguns não caíram, alguns não travaram, outros sim, outros não, e por aí vai. O café chegou a ser negociado em torno ali de R$ 800 a saca, se eu não salvo engano. Isso. Não, é isso mesmo. O que a gente estaria falando de um prejuízo de R$ 400 por saca. Hoje a saca está em torno de R$ 1.400. E aí eu volto à pergunta. O mesmo produtor que sofreu ano passado, vindo de 1.200 para R$ 800, será que ele travou o preço agora em 1.400? Pois é, ou tá esperando subir mais, né? Exatamente. E a tendência é que alguns deles, talvez boa parte, espere mesmo subir mais, porque é uma visão assim que todos os analistas têm, de preços firmes, mas de um mercado muito volátil. A gente vai continuar vendo esse sobe e desce. Eu acho que o mercado do café é um dos mais instáveis que a gente tem, porque ele anda muito sozinho, né? Ele não acompanha muitas outras commodities. Mas aí a gente tem isso. Mas enquanto o Vietnã quebrou, e a gente está falando de uma produção que não chega a muito... Fica lá num teto muito alto, 28, 29 milhões de sacas. Imagina. Acabei de falar que só o Cerrado de Arábica produz 8 num ano muito bom. O Brasil abraçou uma oportunidade que é impressionante, Rubinho, de exportar Conilon. Isso. Mas abraçou assim de um jeito com maestria. Mas aí a gente comprovou que o Brasil ele faz arábica e faz Conilon e robusta amazônico de qualidade, ponto. Então o mundo depende do Brasil para café também. Mas a gente tem esse cenário. Os analistas, eles são muito assim, existe certa unanimidade. Acontece muito como acontece com os grãos, né? Tá todo mundo andando na mesma linha. Os preços, eles são firmes, a gente tem condição climática que vai... preocupa muito, na verdade. A gente conversava, você falou para mim que parou de chover em março aqui, né? Isso. É muito tempo sem chuva. Então, essa planta, ela tá sentindo, precisa voltar a chover, precisa chover bem, só que precisa chover na hora certa, né, Rubinho? Não adianta chover hoje. Não adianta chover hoje e ficar mais 30 dias sem chuva, não vai adiantar nada. Essa planta vai gastar energia, vai abrir botão floral. Vai abortar muito. E a gente não vai ter produtividade. Mas assim, é um cenário positivo, eu acho que a gente vai continuar tendo, sim, preços satisfatórios, mas é isso que o Mário está falando. Precisa participar desse mercado e precisa participar de forma inteligente.
no ano passado, eu fui num evento de premiação para conhecer qualidade de café. Aí um produtor falou assim pra mim, foi um desses dias que a gente teve umas altas, assim, bem significativas. Pro mercado de café hoje subir 1000 pontos é normal, né? É um dia normal. Virou um dia comum pra gente. Ele virou pra mim, assim, no evento e falou assim, Virgínia, eu vendo de toda a minha safra. Eu falei, quê? Falei desse jeito pra ele. Falei, você tá doido? Ele falou, vendi tudo hoje. Eu falei, como assim você vendeu tudo? Eu brinquei com ele, ele é novo. Ele deve ter, ele acho que ele tem uns 35 anos. Eu falei, cadê teu pai? Falei pra ele, cadê teu pai, cara? E aí ele falou, não, vendi tudo porque bateu não sei quanto, eu fiz a conta lá, já dava a minha margem. Aí eu falei pra ele, você vai se arrepender. Ele participa do mercado o ano todo. Ele falou, não, mas já vendi. Eu falei, então tá bom. Aí passou. Isso ano passado, em novembro. Aí agora, nesses últimos meses que o café subiu muito, ele me mandou pelo Instagram, você estava certo, estou arrependido. E sabia que ele poderia não estar? Não só pela tomada de decisão de vender ou não vender. Hoje, um ponto que eu percebo, que quanto mais eu falo, tanto com o pecuarista, quanto o agricultor, seja soja, milho ou cafeicultor, a gente entende que eles não conhecem as ferramentas de gestão de risco. Que de fato ele pensa, o que eu tenho é minha saca para negociar. Isso. Não entende essas ferramentas, que é de fato as ferramentas que eu falei que foram feitas para a indústria, mas que o produtor tem que usar para poder ter margem, para poder continuar. Hoje a gente vê muito o produtor assim, eu não vou vender o bezerro agora, porque o boi gordo agora, porque eu acredito que daqui a pouco vai melhorar. No caso do seu cliente, ele fez conta, ele viu que estava dando um certo lucro para ele e deixou de acompanhar toda uma alta de mercado que foi a alta mais expressiva. Então, eu falei para ele, porque eu acho que seja isso que eles têm que fazer, né? Você me corrige, porque você tá mais por dentro. Eu acho que, no caso do café, por exemplo, que eles podem fazer isso, participar desse mercado o ano todo. Exatamente. Né? E talvez não vender uma safra inteira. Pra quê? Eu olhei, e ele faz café assim de qualidade, de valor, com um produto com valor agregado. Eu conheço o café dele. Eu olhei pra ele, eu falei, seu pai vai te matar. Eu falei, com razão. Sabe o que eu ia te perguntar? Que acho que é uma pergunta que o Rubinho também vai estar querendo saber, porque assim, a gente tem todo esse cenário de talvez uma super safra, mas uma demanda muito aquecida, o mundo precisando por mais alimento, aí depende do tipo de produto que a gente está falando. Mas eu queria que você respondesse para os dois mercados, na verdade, né? Para o mercado do boi gordo e para o mercado de grãos. Qual que é a tendência que a gente tem no médio prazo, né? Porque eu sei que não dá para falar muito longe, porque tudo muda muito rápido. Mas assim, a gente tem essa tendência de preços firmes? Ou a gente pode ter queda? O que a gente precisa avaliar? Tanto no macro, mas principalmente para o produtor conseguir fechar a conta. O médio é o mercado mais fácil de falar. O longo não dá para falar, o curto é volátil demais. O médio é o melhor de se falar. Obrigado, então vamos no médio. Obrigado por dar essa colher de chá para mim, tá? Assim... Vamos falar de grãos primeiro? Pode ser tranquilamente. O que a gente enxerga cada vez mais, mesmo com super safras, é aumento de demanda. Hoje, se a gente pega um histórico, o Brasil, para onde a gente mais manda, nossa maior exportadora, a gente exporta para a China. O que a gente manda para a China hoje não é o suficiente para poder alimentá-los. Falta para eles. A gente tem outros grandes importadores, no caso, né, a gente vai exportar os nossos produtos para eles, que estão entrando nesse mercado. Então, falando de médio prazo, a demanda sempre vai continuar aumentando. A questão é que aí o produtor é bom demais em termos de produção, então a oferta também vem cada vez grande, mais aumentando. A gente vai ter um equilíbrio, talvez? Sim. O que eu, Mário, acredito? Nós vamos sim ter um grande aumento na oferta, não estou falando de 2024, estou falando de longo prazo mesmo, de médio prazo mesmo, 3, 4 anos. A gente vai ver cada vez mais o produtor buscar tecnologia, buscar novas ferramentas para produzir cada vez mais. Então já é uma realidade a gente enxergar novas produções, independente do cenário de clima, independente de outros cenários. Hoje, se é normal eu produzir 60 sacas, daqui a pouco o comum vai ser 90, vamos dizer assim, para vocês entenderem minha linha de raciocínio. Só que também vai ser normal a gente ter novas demandas, então isso vai aumentar. Então sim, eu, Mário, acredito num mercado onde a gente vai ter preços mais firmes para o grãos. Isso é um ponto bastante produtivo, bastante positivo, não só para o agricultor, como também para o dono de confinamento que precisa comprar grãos. Por quê? O segredo vai ser estratégia, então. Exatamente. Nesse momento, talvez o dono de confinamento deve estar querendo jogar uma pedra aqui em mim, porque ele fala, está falando que meu insumo vai subir?
Não, não é isso. As expectativas também são boas para o mercado de boi. Tá. Uma coisa que eu demorei a dar o braço a torcer, eu tive que estudar bastante, mas é a questão do ciclo pecuário. De fato, o ciclo pecuário é uma realidade e a gente enxerga agora uma virada de ciclo. Rubinho me ensinou sobre isso ontem, né, Rubinho? Legal. Vamos lá, tô Legal, pronta para legal. esse bate-papo. A gente até já enxerga uma grande melhoria, principalmente ali para a virada de semestre de 2025. A gente já conseguimos observar melhores preços, principalmente para o final do ano. Isso. Final de ano é comum a gente ter melhores preços por conta da escassez de oferta. Porém, independente do que acontece no curto prazo. Quando a gente olha para 2025, ali para a virada de semestre, principalmente, já são preços mais significativos. A gente já vê uma melhoria de preço para o criador, que a gente vê um bezerro melhorando. A gente já vê o cara da recria conseguindo fazer uma arroba com mais qualidade, com um custo menor. E principalmente para o cara do abate, o cara do boi final ali, ou o famoso boi China, também tendo melhorias em termos de preço. O que esse produtor, em todo esse cenário, tanto de grãos quanto de pecuária, vai definir quem vai ganhar dinheiro e quem vai perder, é justamente o que você trouxe, a questão da estratégia. Isso. Mesmo nessa sequência de preços firmando, vai ter nego chorando e vai ter nego sorrindo para as paredes. Vai depender de como ele vai trabalhar, quanto de profissionalização, quanto de gestão e estratégia ele vai trazer para o negócio dele. Ô, Rubinho, eu vou fazer uma pergunta para você, que é produtor, né? Qual que é a grande dificuldade, talvez, de se fazer essa gestão, né? Onde que os produtores ainda falham, que você acha, assim, que você acompanha aí o pessoal? Virgínia, é uma questão... porque para você ter o boi, para você fazer o boi, o segredo está lá na sua compra. Tá. O pulo do gato é lá na sua compra. Porque se eu comprei um boi, que ele tem raça, que ele tem genética, que você enxerga ele ali com uma carcaça diferente, ele vai chegar mais cedo, eu vou bater ele mais cedo. Hoje o mercado chinês a gente chama 2 dentes, né? Então, ou seja, você tem que ter, esse bezerro ele tem que ser precoce. Tá. Eu vou ter que abater ele com 26, 28 meses no máximo. Mas aí se eu comprei um garrote, que ele tinha carcaça, mas ele tinha ele não dá acabamento suficiente. Tá. Ele não dá um acabamento superior de carcaça. Então, ou seja, eu vendo ele mais barato. Então, quem ainda estiver quebrando, batendo cabeça, precisa mudar o jeito de comprar para depois pensar em vender. Nós precisamos hoje entender, o produtor tem que entender o seguinte, acabou aquele negócio, eu produzo bezerro. Mário sabe muito dessa realidade, principalmente na questão do norte. Eu vou ali e pego um boi, eu tô agarrotado, eu vou lá pegar esse boi, é bom, e jogo ele na minha vacada. Lógico que a minha vacada vai produzir bezerro, né? Só que aí esse bezerro vai desmamar com que? Esse bezerro vai desmamar com quantos quilos? Tá. Então isso tudo interfere. Então por que hoje está acontecendo a expo genética uberaba? Por que a genética hoje ela é muito valorizada? É exatamente isso. Eu vou comprar um touro que ele tem todas as avaliações positivas, né? É o touro que eu tenho certeza que ele vai me dar um bezerro desmamado mais cedo, ele vai me dar uma bezerra que ela vai prenhar mais cedo. Eu vou ganhar, numa desmama, eu tenho 100 bezerros, eu falava isso ontem. Se eu ganhar 15 quilos de peso em cada bezerro, você faz a conta aí, só aí são 1.500 quilos. Tá. Então, é esse o fator. Quem mexe com boi tem que enxergar essa realidade. Não adianta eu comprar um boi de má qualidade, um boi de genética ruim, vou fazer boi? Vou. Só que enquanto eu vou gastar 90 dias, por exemplo, para fazer uma terminação de carcaça de um garrote, eu vou gastar 150 com ele e ainda vou vender por um preço menor ainda. Entendi. Então, tudo isso começa lá na compra dele para ele. Evidentemente, ele vai ter que ter uma ração de qualidade, uma comida de qualidade, mas o segredo está lá na compra dele, o que ele está comprando para ele finalizar. Eu vou até inverter os papéis aqui agora e eu vou fazer uma pergunta pro Rubinho, porque esses dias eu quase apanhei quando eu levantei esse tema, que é o seguinte... O povo é bravo, né? O pessoal é bravo. Bom desse tamanho não é fácil apanhar, né, Não é? Que isso. Mas é o seguinte, a gente sempre focou muito em ter uma vacada comum e aí pegar um touro de extrema qualidade, colocar no meio da vacada para poder querer produzir um boi, um bezerro de qualidade, justamente para ter todos esses benefícios. Que eu vou conseguir produzir uma arroba melhor com um preço menor. Só que tem visto muito a mudança de mercado
de muito investimento na genética das fêmeas também. Muito. Pensando justamente na genética das fêmeas. Isso é justamente para isso, não para tentar ficar acertando um tiro no alvo de pegar um boi bom, mas ter diversas matrizes boas para poder trazer ali cada vez mais produção e poder chegar nesse nível de bezerro, correto? Exatamente, porque o que que nós estamos falando, o que que nós precisamos hoje? Assim como na agricultura, nós estamos essa velocidade de produção, é a colhedeira passando, a plantadeira vindo atrás, o boi também ele não é diferente. Então eu tenho que ter matrizes boas, nós temos que ter essa realidade. Quando eu falo de uma matriz boa, o que que eu vou voltar? O que que é a tônica do negócio até pouco tempo atrás? A vaca Nelore, ela não produz leite. Aí uma vaca Nelore até 10 anos atrás, por exemplo, ela dava 3 litros de leite, 4 litros de leite, ela criava o bezerro, criava. Mas aquele bezerro mirradinho, não ia. Hoje uma vaca dá 10 litros de leite. Entendi. Então, ou seja, ela cria esse bezerro com muito mais facilidade. Ela dá 7, 8, 10 litros de leite. Então, ou seja, esse bezerro vai desmamar o bicho truncudo, bonito, 200 quilos, 210 quilos. E aí, hoje tem muito disso. A gente fala em embalar o bezerro. O que você vai fazer? Você tira o ele da mãe, né? Aí nós podemos usar o produto da Ouro Fino, nós falamos aqui ontem, para evitar o estresse. E ele já vai para o coxo. Sim. Entendeu? Eu tenho as rações próprias, formulações próprias. Então você vai abater esse bezerro muito cedo. Então, ou seja, aí o seu lucro vem cedo do seu bolso. Né? Muito bom. Rubinho, foi bom, né? Deixa eu só dar um Deixa. ganchinho. E que nós temos que falar de tudo um pouco. De tudo um pouco. Hoje a gente falou até de café, ó. Mari, com o cenário atual do leite, eu falava com a do Virgínia, leite, o ano passado nós estávamos numa tristeza aqui falando do leite, o leite de 1,70. Menino. Não pagava o custo. E graças a Deus hoje a gente já vê uma reação no mercado do leite. Né? No ano passado, quando a gente fazia principalmente a abertura de mercado, a gente acompanhou muito a questão da volatilidade que era o leite. Eu até trouxe um exemplo gráfico, a gente chegou a mostrar isso ao vivo para as pessoas poderem verem de como funciona, mas o ponto do leite estava principalmente na questão de importação. Sim, O Brasil te perguntar isso. O Brasil estava trazendo muito leite que era muito mais barato lá de fora, digamos assim, e aí por isso o produtor, o próprio brasileiro, quem é dentro de casa, estava apanhando muito por isso. A gente... eu até não tenho esse número aqui agora para poder trazer os números de importação como está hoje, mas foi o principal fator que trouxe essa mudança. A gente viu, inclusive, alguns políticos olharem para a gente com um olho um pouco melhor, que falou que a empresa que importar leite de fora não vai ter isenção de tal imposto. Mas isso foi uma resposta de uma pressão que o setor fez, né? Exatamente. Teve que gritar alto, né? Começou aqui em Minas. Como é que era o nome do movimento? Não é Minas Mais Leite? Mas ganhou corpo. Foi, lá em Brasília, ganhou corpo. A turma juntou, foram para lá gritar. Fez justamente aquilo que fez. Quem estava na base gritou para que nos ouvissem e trouxeram esse tipo. Então, assim, eu acredito muito fielmente e vão se firmar os preços também, porque a tendência vai ser cada vez mais olhar para dentro de casa. Porque todo esse grito, essa pressão que a gente teve gerou medo. Gerou. E é um setor, assim, só fazer um adendo. Salvo engano, eu acho que o leite é o único produto que está em todas as cidades do Brasil. Em todo lugar. Eu acho que são 7 municípios no Brasil que não produzem leite. Então, é muita gente. Exato. Né? Se você pega um universo que seja para consumo familiar ou ali para a comunidade onde esse sítio está inserido, essa fazenda. Talvez não esteja no mercado, assim, na questão empresarial. Mas o produto, evidente, familiar, ele tem. Está presente de norte a sul. Em todas as mesas, né? Sim. E até, assim, só para poder... Para o pessoal que acha que o leite vem da caixinha. Não sou eu. A gente sabe que não é. Ó, minha carreira em jogo, rapaz. A gente não tá trazendo leite aqui, só aquele leite que se toma de fato leite, não. A gente tá falando que o leite tá em tudo. O leite, ele tá presente no queijo, tá até num picolé de talvez de uma pessoa que nem sabe de onde vem o leite, vamos dizer assim. Então, assim, até para responder a pergunta, talvez com uma reflexão. Se é um produto que está em todas as mesas, se é um produto que está em tudo, até para aquela pessoa que não consome de fato leite diretamente, por que a gente não tem bons olhos para o leite brasileiro? Para aquele cara que acorda mais cedo, dorme mais tarde e que produz esse leite brasileiro. Por que eu vou importar lá de fora por conta de alguns centavos a mais ou a menos, sendo que aqui gera benefício? E o leite, ele é um produto, é uma bebida que, assim como o café, eu acho, ele tem um peso social muito forte, né? Bem.
social e afetivo, Sim, né? sim. É preciso olhar com mais cautela e mais cuidado. Mas, viu, Virgínia, foi muito bom esse grito. Começou aqui em Minas, o Rio Grande do Sul imediatamente já aderiu. Sim. Né? Os outros estados foram aderindo, porque para fechar esse mercado, que vinha do Uruguai, que vinha da Argentina. Sim. Então isso foi muito importante. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar nesse protecionismo do leite aqui agora. Nós vamos ter que trabalhar. Exatamente. É porque sempre vai acabar voltando para a mesma questão de sempre, né? Qualidade em produção a gente tem, só que as pessoas que precisam ter bons olhos para nós, para que a gente possa de fato poder garantir boas margens, continuar gerando emprego, é aqueles 30% que está fora da nossa mão. É a nossa pauta do FENABON desse ano, política pública. É o problema do povo da caneta. É, exatamente. Gente, muito bom. Mário, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um bate-papo muito interessante, né? A gente rodou. Sempre Já está convidado para o ano que vem. Vamos começar a assumir os compromissos do segundo dia, Rubinho. O patrão hoje falou que é mais 50 anos, então. Mais 50 anos, então tá bom. Coisa boa. Muito bom. Obrigada, viu, Mário? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre um tema assim que é de paixão, é de onde eu vim. Eu busco estudar cada vez mais. Então, assim, sempre que eu puder estar aqui, poder falar, trazer informação de qualidade, podem sim contar comigo. Rubinho, Virgínia, muito obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo tão valioso que a gente teve aqui. Espero poder ter, de fato, contribuído de alguma forma. E sempre que precisar, podem contar comigo, porque é aquilo, né? Tudo no Brasil pode parar, menos o agro, porque o agro não para. É isso. Mário, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, é um exímio profissional. Falava para a Virgínia ontem a seu respeito. E é sempre um prazer falar com você. E agora, em novembro, a gente está voltando com a nossa programação dos podcasts. Pode ter certeza que nós vamos estar sempre juntos aí. Grande abraço a você, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu profissionalismo. Obrigado. Muito bom. E para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, não sai daí, porque hoje vai ser pauleira, né? Nossa agenda está extensa, tem muita novidade. Nós vamos dar só esse intervalo agora, Virgínia, e depois a gente volta com a sequência. Só para trocar de entrevistado. Até já, pessoal. Coisa rápida. Obrigado.